Eu sou a Andressa da Costa Severo, estudante de medicina do 7º período da Univangélica, e hoje eu vou falar um pouco sobre a atividade que foi proposta para a gente no Morfofuncional pela professora Cris. Então, eu fiquei responsável para falar do caso clínico 1, e eu vou apresentar o caso clínico 1, e depois de apresentar ele, eu preciso propor o erro médico que aconteceu nesse caso, e também a fisiopatologia que envolveu as medicações no organismo desse paciente do caso clínico. Então, o caso clínico, ele diz que um homem de 70 anos, previamente ígido e sem comorbidades, procurou atendimento emergencial apresentando falta de ar, agitação psicomotora, sudorese intensa, tontura, formigamento, espasmos musculares, tremores, sensação de frio, taquicardia e sensação de morte, com início há cerca de uma semana. Foi diagnosticado com crise do pânico, sendo prescrito clonazepam 0,5mg de 8 em 8 horas. O paciente já estava em uso de sulfato de morfina de 12 em 12 horas para o controle da dor pós-cirúrgica de uma cirurgia de ombro por rotura ligamentar. O paciente é trazido por um corpo de bombeiros 2 dias após, devido a um trauma do crânio encefálico da própria altura, chegando inconsciente e irresponsível a comandos verbais com rigidez na nuca e edema de papila bilateral à fundoscopia. Foi solicitado o exame de neuroimagem, que é realizado sob sedação com propofol, e o paciente evoluiu com parada respiratória, sendo necessárias manobras de reanimação. Ok, agora então eu vou explicar sobre o possível erro médico e debater um pouco sobre o caso. Nesse caso, a gente já viu que é um paciente idoso, é um paciente que, por mais que não apresentasse comorbidades, ele já estava fazendo uso de morfina, que é um fármaco que vai atuar no sistema nervoso central também, para tratar essa dor que ele sentiu por conta da cirurgia, e também foi prescrito clonazepam para ele, que é um benzodiazepínico, que também tem ação no sistema nervoso central. Os benzodiazepínicos, eles têm ação no sistema GABAérgico, então no sistema inibitório, e também vão provocar esse rebaixamento de consciência no paciente associado a outras medicações que também têm ação no sistema nervoso central, como a morfina. Além dele já usar esses dois medicamentos que agem no sistema nervoso central, também foi adicionado na sedação dele o propofol, que é um anestésico que é usado de maneira endovenosa, ali no processo da anestesia, né? E esse propofol, ele também vai ter ação no sistema nervoso central, provocando ainda mais um rebaixamento de consciência respiratória dele e consciência do sistema nervoso central dele, né? E, consequentemente, do sistema respiratório dele, que vai ficar reduzido. Então, explicando aqui melhor, o possível erro médico foi o uso concomitante, né, do clonazepam com a morfina, que são os depressores, e o paciente, como ele já usava a morfina, que tem ação em mecanismos respiratórios, que pode, por se ligar em receptores Mu, já vai poder provocar um quadro de deficiência respiratória nele, que foi associado junto com o propofol. Ok, como ele estava em uso dessa morfina, ele desenvolveu esses sintomas sugestivos de um possível quadro de hiperventilação associado a esse distúrbio de ansiedade ou síndrome do pânico dele. A prescrição do clonazepam pode ter exacerbado a depressão respiratória neurológica dele, ainda mais para ele ser um paciente idoso, ser mais sensível a esse tipo de droga. E ele, por ter tido a queda da própria altura dele, ele já tem uma condição neurológica instalada aí, que poderia ter sido uma encefalopatia hipertensiva, uma complicação pós-cirúrgica, que poderia explicar essa rigidez da nuca e esse edema da papila dele. Na fisiopatologia, então, seria principalmente essa interação medicamentosa desses fármacos, como eu já tentei explicar anteriormente aqui, fazendo essa correlação, pois são ambos, esses fármacos, eles atuam no sistema nervoso central, que vão atuar ali em receptores GABA, a morfina, que vai atuar nos receptores MU também, e o uso da sedação com propofol apenas exacerbou essa situação que ele já estava, e pode ter precipitado essa parada cardiorrespiratória dele por depressão do sistema respiratório e cardiovascular, agravando o quadro desse paciente. Oi, bom dia, meu nome é Catarina, sou estudante de medicina do 7º período da Univangélica. O meu caso é o número 2, é um homem de 30 anos que foi trago pelo SAMU, inconsciente, e no relatório, e aí a esposa dele relata que ele faz uso de tranilcipromina para tratamento de depressão, e sendo assim ele é encaminhado para uma cirurgia de emergência, e é utilizado propofol, meperidina, atracúrio e sevoflurano como esquema de anestesia. O paciente ele evolui com hiperexia, hipertensão arterial e coma. Bom, eu acredito que, sendo falado pela esposa que ele faz uso de um antidepressivo e mal, isso tem que ser levado em conta, o medicamento em uso, para avaliar os analgésicos que ele vai usar. Como ele usou propofanol, atracúrio, que são inibidores GABA, até aí estava tudo bem, só que o uso da meperidina pode causar síndrome serotoninérgica se associado com imal, que foi justamente o que aconteceu. Ele já estava fazendo um medicamento que inibe a monoamina oxidase para tratamento de depressão, causando aumento da serotonina, da norepinefrina e da dopamina. E quando ele usou a meperidina, que é um opioide que vai atuar diminuindo a dor em receptores Mu, inibindo a ativação deles,
Só que por efeito secundário, um efeito que não é o efeito primário, ele também pode aumentar a serotonina, reagindo, então sendo contraindicado com inibidores da MAO. Como não foi analisado o medicamento prévio, o médico fez um erro ao não ter pensado, né, que ele já está usando um imal, então fez uma associação medicamentosa perigosa, ocorrendo assim uma síndrome serotoninérgica, que é um aumento do sistema nervoso, né, gerando um aumento da temperatura, um aumento da pressão e evoluindo para coma. Sendo assim, o problema foi essa interação medicamentosa e foi devido a uma negligência à história do paciente. Sendo assim, antes de fazer uma analgesia, é sempre importante perguntar quais são os medicamentos em uso, pois é possível fazer analgesia com outros opioides que não acarretam na síndrome serotoninérgica. Isso poderia ter sido evitado dessa forma, e a partir do momento que teve também um quadro clínico de síndrome serotoninérgica, era importante suspender esses analgésicos, esses medicamentos que estão interagindo. Então, a suspensão da meperidina seria muito importante para melhorar a clínica do paciente. Em relação ao caso 3, nós tivemos uma paciente que há 2 anos atrás procurou o serviço de saúde devido a uma queimadura em membros. Refere que foi uma queimadura de 2º grau, com 15% de extensão acometida. E no atendimento, né, foi realizado o debridamento ambulatorial e prescrito procaína e lidocaína como vasoconstritor. Depois dos exames, com a alta, foi prescrito pregabalina, morfina para dor, para controle da dor. E a limpeza do local, com sabão líquido, foi feita essa orientação, troca do curativo e aplicação de sulfodiazina de prata para paciente aplicar no curativo, na ferida. E foi solicitado também o retorno a cada 2 dias para acompanhamento da ferida. Entretanto, a paciente não fez esse acompanhamento, ela não procurou o serviço de saúde a cada 2 dias para esse acompanhamento da ferida. E após isso, quando ela buscou atualmente o serviço de saúde, referiu que a ferida evoluiu com uma cicatriz hipertrófica. Então, o que a gente pode concluir a partir disso tudo? O manejo da cicatriz por parte médica foi correto, entretanto a paciente não retornou ao serviço de saúde, não possibilitando então um bom acompanhamento, por isso que evoluiu com uma cicatriz hipertrófica. Pode ter sido um mau cuidado residencial por parte da paciente, ela não pode ter tido uma boa higienização e também não ter tido a dor da cicatriz hipertrófica, devido à aplicação da morfina, que pode ter atuado no centro da dor e inibido essa via da dor, e ela não ter tido a sensação dolorosa que o processo da cicatriz hipertrófica provocaria nela. Então, por falta dessa sinalização sensorial da cicatriz, ela não percebeu e, por conta disso, ela não procurou o serviço de saúde. Além disso, a prescrição da pregabalina também não concordo muito, porque a pregabalina ela é um anticonvulsivante, então a ação dela na via da dor, ela vai ser uma ação a longo prazo, não a curto prazo, porque ela vai modular toda essa sensibilização central. Então, por conta de uma queimadura que a dor, o processo álgico, ele tá sendo agudo, eu acredito que a pregabalina ela não teria tanta eficácia nesse momento, apesar de que ela, a longo prazo, devido a alguma cicatriz hipertrófica que poderia ser gerada a partir disso, como gerou, aí sim ela poderia ser eficaz, mas a curto prazo, a processo agudo, acredito que a pregabalina ela não iria estar tendo uma vantagem aí.